São 2 da manhã, você abre os olhos. De novo, a cama está quente, o quarto escuro, a casa inteira em silêncio. Você vira para o lado, ajusta o travesseiro, muda de posição, tenta não pensar, mas o cérebro já acendeu. O compromisso de amanhã às 9, a dor nas costas que insiste em não passar, aquele pensamento que aparece sempre nesse horário, como se tivesse esperado você acordar para entrar. Você olha para o relógio, 2h23. Se eu dormir agora, ainda consigo 4 horas. Fecha os olhos com força. Respira fundo. Espera. Nada. 15 minutos depois, você ainda está ali, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da madrugada, sentindo o peso de mais uma noite que escapou. Você se levanta, vai ao banheiro, bebe um copo de água, volta para a cama, ajusta o cobertor, recomeça. E mesmo que o sono volte, quando volta, você já sabe que não vai ser o mesmo. Vai ser mais leve, mais fragmentado. E de manhã, quando o alarme tocar, você vai acordar com aquela sensação estranha de ter dormido sem ter descansado. Isso não começa aos 60, mas depois dos 60, esse ciclo, adormecer, acordar no meio da noite, não conseguir voltar, fica muito mais difícil de quebrar. O corpo que antes encontrava o caminho de volta ao sono em 10 minutos, agora leva 40, 1 hora, às vezes até amanhã chegar. E o mais frustrante de tudo, você faz o que pode. Evita café depois da tarde, apaga a televisão cedo, já testou melatonina por semanas, já tomou chá, já tentou deixar o quarto mais frio. Às vezes funciona um pouco, nunca resolve o ciclo. O que eu descobri ao longo de mais de 20 anos pesquisando o sono depois dessa faixa etária é que existe algo específico que está faltando, algo que se dissolve em água, algo que a maioria nunca considerou, porque nunca ninguém explicou o mecanismo por trás disso, e que você pode testar ainda esta noite. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 60 que perdem a continuidade do sono têm quase sempre uma carência específica que raramente é investigada e que nenhum chá ou melatonina consegue corrigir sozinho. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esse ingrediente faz no seu sono, os 3 mecanismos que a maioria desconhece. E no final, vou te explicar como usá-lo esta noite mesmo, de forma simples e prática. Se você está assistindo até aqui, provavelmente reconheceu algo naquela cena das 2 da manhã. E se reconheceu, este vídeo foi feito para você. Para entender por que esse ingrediente funciona onde outros falham, primeiro precisamos entender o que está acontecendo com o seu sono depois dos 60. O sono tem ciclos, como ondas no mar. Imagine uma praia com ondas constantes. Nas primeiras horas da noite, as ondas são altas e poderosas, profundas, com força suficiente para carregar o corpo bem longe da superfície. É nessas ondas profundas que acontece a maior parte do trabalho de reparação noturna, consolidação de memória, recuperação muscular, regulação dos sistemas que vão sustentar a saúde e a disposição do dia seguinte. Tudo nas profundezas, longe da superfície. Mas com o tempo, e especialmente depois dos 60, essas ondas ficam mais baixas, mais rasas,
menos poderosas. Você ainda está na água, você ainda está dormindo, mas não nas profundezas. Você flutua numa superfície que está muito mais próxima do acordado do que do descanso real. E nessa superfície, qualquer coisa é suficiente para tirar você do sono. Um carro passando na rua, o cachorro se mexendo num canto do quarto, a bexiga dando um sinal, um pensamento que simplesmente aparece do nada. O problema não é só acordar, o problema é o que acontece depois. Num mar de ondas profundas, você mergulha de volta com facilidade, o corpo encontra o caminho. Num mar de ondas rasas, você fica flutuando na superfície, às vezes por 15 minutos, às vezes por 1 hora. E quando finalmente volta a dormir, o sono que vem não é o mesmo que interrompeu. É por isso que muitos homens acima de 60 relatam dormir bastante, 6, 7, 8 horas na cama, mas acordar como se tivessem dormido 3. Não é impressão, é exatamente o que está acontecendo. As horas estão lá, mas a qualidade dessas horas mudou de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível. Isso não é fraqueza, é fisiologia. O que muda especificamente no sono masculino depois dos 60? Os ciclos encurtam. As fases restauradoras, especialmente o sono profundo, diminuem em duração e frequência. A sensibilidade a microestímulos aumenta. Barulhos que antes passavam despercebidos agora bastam para acordar. O limiar entre dormindo e acordado fica mais fino. E a janela para entrar em sono profundo depois de um despertar noturno fica cada vez mais curta. O ingrediente que vou te apresentar hoje age especificamente nesse ponto, não no adormecer inicial, que muitas soluções já abordam, com resultados variados, mas na continuidade, na capacidade de manter as ondas profundas ao longo da noite toda, mesmo depois de um despertar. E ele faz isso de uma forma que as formas comuns de magnésio, chá e melatonina simplesmente não conseguem, porque nenhuma delas chega onde o problema começa. Antes de continuar, deixa eu te fazer um desafio. Testa esse hábito por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Não precisa ser perfeito, só consistente. Eu vou estar lendo cada comentário. Mas esse é apenas o efeito direto. O que poucos sabem é o efeito cascata, e é aí que tudo se conecta. Encontrei 3 padrões que aparecem repetidamente em homens acima de 60 que não conseguem dormir de corrido, e todos os 3 apontam para o mesmo mineral, numa forma que a maioria nunca ouviu falar. O ingrediente é o magnésio treonato, uma forma específica de magnésio que foi desenvolvida com uma característica que o diferencia de todas as outras formas: a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e agir diretamente no tecido cerebral, onde os ciclos do sono são regulados. Isso importa porque quando se fala em sono fragmentado depois dos 60, o problema não está apenas no corpo, está na atividade cerebral noturna, que fica mais alta do que deveria e que impede as ondas profundas de se sustentarem por tempo suficiente. O magnésio comum, do tipo mais encontrado em farmácias e suplementos populares, age principalmente no relaxamento muscular e na regulação intestinal. Faz um trabalho real e relevante nessas áreas, mas não chega onde o sono fragmentado começa. O magnésio treonato age exatamente lá, no sistema nervoso central. Ele se dissolve em água, tem sabor neutro ou discretamente adocicado, e as pesquisas que investigam esse composto têm se concentrado especificamente em adultos mais velhos, exatamente o público que mais precisa de soluções para a continuidade do sono, não apenas para o adormecer inicial. São 3 os mecanismos pelos quais ele age, e cada um deles
resolve um pedaço diferente do problema. O primeiro mecanismo é o que eu chamo de a queda de temperatura. Para entrar em sono profundo, para mergulhar naquelas ondas altas do mar que mencionei, o corpo precisa reduzir sua temperatura central. Esse processo é automático e bem calibrado nos jovens, mas depois dos 60, ele se torna progressivamente menos eficiente, especialmente em homens. O organismo ainda tenta executar esse resfriamento, mas a precisão diminui. E sem essa queda de temperatura bem executada, o sono fica preso num estado de meia vigília, mais perto da superfície do que das profundezas. O magnésio treonato, ao agir nos receptores do sistema nervoso que participam da regulação térmica noturna, apoia esse processo. Pesquisas indicam que níveis adequados desse mineral no tecido cerebral ajudam o corpo a ativar os mecanismos de resfriamento que preparam as ondas cerebrais lentas, as ondas associadas ao sono profundo e a manutenção do sono sem interrupção ao longo da noite. Em termos concretos, imagine que o termostato interno do corpo foi programado para reduzir a temperatura a um nível específico quando é hora de entrar em sono profundo. Com o tempo, esse termostato começa a perder calibração. Ele ainda tenta chegar lá, mas fica oscilando 1 grau acima, 2 graus acima do ideal. Num estado assim, o sono é mais superficial do que deveria ser, e qualquer estímulo mínimo é suficiente para surfar de volta ao estado acordado, porque as ondas nunca ficaram profundas o suficiente para absorver o impacto. Corrigir esse mecanismo é o primeiro passo para recuperar a continuidade, mas tem mais. O segundo mecanismo é o que eu chamo de silenciamento noturno. E é aqui que o magnésio treonato se diferencia mais claramente de todas as outras formas de magnésio disponíveis. O sistema nervoso de homens acima de 60 frequentemente mantém um nível de atividade basal mais alto durante a noite do que deveria. Não é ansiedade declarada. A maioria desses homens se descreveria como alguém calmo, sem ansiedade. Não é preocupação consciente. É o sistema de alerta do organismo que simplesmente não desliga completamente quando deveria. Um ruído de fundo que permanece ativo mesmo durante o sono. Esse estado de ativação residual gera o que eu costumo chamar de despertares de manutenção. Aquelas vezes em que você abre os olhos sem saber por quê, sem barulho no quarto, sem dor, sem motivo que você consiga identificar. Você olha para o teto por 15, 20 minutos e volta a dormir, mas num sono mais leve do que o que tinha antes do despertar, como se cada despertar noturno empurrasse o nível do sono um degrau para cima, um degrau mais longe das ondas profundas. A soma de 3 ou 4 despertares assim, ao longo de uma noite, pode transformar 8 horas de cama em 3 horas de descanso real. O magnésio treonato apoia a sensibilidade dos receptores associados ao principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Em termos práticos, ele ajuda o sistema nervoso a manter um estado de baixa atividade por períodos mais longos durante a noite, reduzindo esse ruído de fundo que mantém o sono masculino mais velho próximo da superfície. Estudos sugerem que esse efeito se traduz em menor frequência de microdespertares e em maior tempo nas fases profundas do sono ao longo da noite. É aqui que muitos homens relatam a diferença mais perceptível com o uso consistente. Não é que adormecem dramaticamente mais rápido nas primeiras horas, é que quando acordam no meio da noite, conseguem voltar a dormir em muito menos tempo. E a frequência desses despertares, ao longo de semanas de uso regular, tende a diminuir de forma gradual e progressiva. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo
e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para homens acima de 60. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, chegamos ao mecanismo que conecta tudo. O terceiro mecanismo é a barreira que faz a diferença. A maioria das formas de magnésio disponíveis no mercado não cruza a barreira hematoencefálica com eficiência. Elas chegam ao sangue, atuam nos músculos, no sistema digestivo, na regulação de enzimas, um trabalho real e relevante, mas têm acesso limitado ao tecido cerebral, que é exatamente onde os ciclos do sono são coordenados. É como ter o ingrediente certo numa embalagem que não consegue entrar pela porta do lugar onde o ingrediente precisa chegar. O magnésio treonato foi especificamente desenvolvido para superar essa limitação. Pesquisas em neurociência investigaram sua capacidade de aumentar a concentração de magnésio no ambiente imediato do tecido cerebral, de forma mais eficiente do que outras formas testadas. O que isso permite na prática é que os dois mecanismos que descrevi, a regulação térmica e o silenciamento do sistema nervoso, funcionem com muito mais eficiência do que seria possível com formas convencionais de magnésio. E isso é especialmente relevante depois dos 60 por dois motivos que se somam. Primeiro, a absorção de minerais de forma geral tende a diminuir com a idade, o que significa que mesmo ingerindo magnésio adequado, a quantidade que chega onde precisa pode ser menor do que em décadas anteriores. Segundo, a eficiência dos dois mecanismos que dependem da presença de magnésio no sistema nervoso, o resfriamento térmico e o silenciamento do alerta noturno, está diretamente ligada à concentração desse mineral no ambiente cerebral. Sem a forma certa, parte do trabalho simplesmente não acontece, independentemente da dose. Evidências indicam que o efeito do magnésio treonato acumula com uso consistente. Não é uma noite, é uma semana, é um mês de uso regular, sem interrupções, permitindo que o organismo recupere progressivamente um equilíbrio que foi sendo perdido ao longo de anos, de forma tão gradual que a maioria dos homens simplesmente associou ao envelhecimento e parou de procurar solução. Roberto tem 63 anos, engenheiro aposentado de São Paulo, ativo, sem doenças crônicas diagnosticadas. Ele descrevia o próprio sono com a precisão de quem passou décadas resolvendo problemas. Adormeço bem, mas às 2, 3 da manhã, sempre. Abro os olhos e aquilo acabou. 18 meses assim. Tentou melatonina por 3 semanas. Ajudou a adormecer, mas o problema nunca foi esse. Tentou valeriana, quarto mais frio, sem celular depois das 9. Cada coisa ajudava um pouco no adormecer. Nenhuma resolvia o ciclo de acordar no meio da noite e passar 40, 50 minutos olhando para o teto. O que Roberto não esperava era que, além do cansaço físico, o sono fragmentado começasse a afetar a mente. Não a memória, a paciência, a clareza depois do almoço. Ele percebeu que estava ficando irritado com facilidade e começou a evitar dirigir à noite, porque se sentia lento. Associou tudo ao envelhecimento. É da idade, pensou, e parou de procurar solução. Foi o filho que mandou um artigo sobre magnésio e sono em adultos mais velhos. Roberto leu com ceticismo, mas a especificidade da forma treonato chamou sua atenção como engenheiro. A capacidade de cruzar a barreira hematoencefálica era algo que ele conseguia entender e avaliar.
Pediu orientação médica, confirmou que não havia contraindicação com seus medicamentos e começou. Na segunda semana, já conseguia voltar a dormir mais rápido quando acordava. No fim do primeiro mês, as primeiras noites de sono contínuo em mais de 1 ano e meio. Não toda noite, ele deixaria claro, a maioria. E isso, nas palavras dele, mudou tudo. A pesquisa sobre magnésio treonato e sono é relativamente recente e está em expansão. Os 2 eixos mais relevantes são a relação entre deficiência de magnésio e fragmentação do sono em adultos mais velhos. Estudos indicam que uma parcela expressiva de homens acima de 60 tem níveis abaixo do ideal e que a reposição com formas de alta biodisponibilidade, como o treonato, mostra associação com melhora na continuidade do sono. E as investigações sobre penetração no sistema nervoso central e efeitos na plasticidade sináptica, que conectam esse mineral não apenas ao sono, mas à clareza mental no dia seguinte. Algo que muitos homens relatam como um dos efeitos mais perceptíveis com o uso consistente. Nuance importante: o magnésio treonato não age da mesma forma em todas as pessoas. A resposta varia conforme o nível de deficiência individual, a consistência de uso e outros fatores de saúde. Para quem já tem deficiência moderada, os efeitos tendem a ser mais perceptíveis nas primeiras semanas. Para outros, o processo é mais gradual. Isso não é uma limitação do composto, é variação biológica normal. O que os estudos mostram é que com uso consistente e ao longo do tempo, a tendência é de melhora progressiva. Agora, o que fazer esta noite? O magnésio treonato está disponível em pó ou cápsula. A forma em pó permite dissolvê-lo diretamente na água, o que facilita a absorção e se encaixa no hábito noturno de hidratação que muitos homens já têm. Dissolva a quantidade indicada na embalagem do produto em um copo de água em temperatura ambiente ou ligeiramente morna. A maioria dos produtos indica algo entre 1,5 gramas e 2 gramas de magnésio elementar equivalente, mas siga sempre a orientação da embalagem ou do seu profissional de saúde. Beba 30 a 45 minutos antes de deitar. Nesse período antes de dormir, reduza a iluminação do ambiente. Evite telas com brilho alto. Minimize estímulos sonoros. O magnésio treonato apoia os mecanismos fisiológicos do sono, mas o ambiente precisa colaborar, sinalizando ao sistema nervoso que é hora de reduzir a ativação. Os 2 trabalham juntos e um sem o outro entrega menos. O que evitar na mesma noite? Bebidas alcoólicas interferem nas fases profundas do sono e podem anular parte do efeito do mineral. Cafeína após as 14 horas reduz a eficácia. Frequência: uso diário e consistente. Não é um sedativo de efeito imediato, não vai derrubá-lo em minutos. É um suporte que se acumula progressivamente, como a reposição de qualquer nutriente que estava faltando por tempo demais. Se os sintomas de sono fragmentado persistirem por mais de algumas semanas, mesmo com mudanças de hábito, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde que possa avaliar sua situação de forma individual. Homens que tomam medicamentos para pressão, antibióticos ou diuréticos devem fazer essa verificação antes de iniciar qualquer suplementação com magnésio. Imagina a primeira noite em que você seguiu esse hábito. O pó dissolvido no copo de água, o ambiente mais calmo, os 30 minutos antes de deitar, sem tela, sem barulho. Talvez você acorde uma vez no meio da noite, mas perceba que voltou a dormir mais rápido do que o habitual. A diferença pode ser sutil, não descarte. Sutileza é o começo de uma mudança real. Imagina a primeira semana,
Os despertares noturnos começam a diminuir em frequência. As manhãs ficam menos pesadas, não perfeitas, mas diferentes. O processo não é linear. Pode haver uma noite boa, uma regular, outra boa de novo. O padrão geral é de melhora progressiva. Muitos relatam que o que muda primeiro não é a quantidade de horas, mas a sensação de ter realmente descansado naquelas horas. E no primeiro mês, com uso consistente, sem pular noites, sem esperar que funcione em 24 horas, parte das pessoas observa uma mudança mais estável na qualidade do sono. Não dormir como aos 30, mas dormir como quem recuperou o controle do próprio descanso. Acordar com energia para o dia. Chegar ao almoço sem aquela névoa difusa que o sono fragmentado deixa. Ter paciência onde antes não havia mais. Clareza mental onde havia lentidão. Vontade de dirigir à noite de novo, de fazer planos, de acordar já pensando no que vai fazer e não na cama de onde mal consegue sair. Não porque aconteceu algo radical de uma noite para outra, mas porque toda noite, com consistência, o organismo recebeu o que precisava para executar o trabalho que sempre soube fazer e que estava esperando pelas condições certas para voltar a acontecer. Tudo começa com um copo de água, 30 minutos antes de dormir, esta noite. Me conta nos comentários. Há quanto tempo você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir de corrido? Semanas? Meses? Anos? E o que você já tentou? Eu leio cada resposta. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou Doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.